Muito bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um Tarobá Rural. E hoje você vai conhecer a linda produção de touros da família Andretta, que se dedica nessa atividade há mais de 40 anos. E ainda uma entrevista imperdível com o produtor Paulo Junqueira, que também é presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto. Tudo isso e muito mais, eu, Luli Barbeiro, te mostro a partir de agora no nosso Tarobá Rural. E vamos começar nosso programa mostrando a você a bela criação de touros da Fazenda Nova Paranapanema. A família Andretta produz um gado de excelência e para chegar nessa qualidade, pode acreditar, são gerações e gerações de dedicação e muito trabalho. Tarobá Rural veio até a Chácara Paranapanema conhecer um pouquinho mais da produção de touros. E para saber sobre isso, eu vou conversar com a Alexandre. Alexandre, conta para nós quando começou a história de vocês na produção de touros. Bom dia, Luli. Bom dia, pessoal do Tarobá Rural. A nossa história começou em 1964. A gente começou, meu avô começou a criar para melhorar a qualidade das matrizes e encher a fazenda, né, com coisa boa. E com isso aí começaram a nascer os machos, a gente foi registrando e começou o comércio de reprodutores. Como é que vocês selecionam essa escolha da genética, né? A gente sabe que para criar um Nelore, um touro desse porte, tem muito estudo por trás, né? Não é só simplesmente criar, né? No começo era ganho de peso, né? Ganho de peso e o fenótipo do animal, né? O animal tinha que ter boas pernas, bons aprumos, um umbigo corrigido e carcaça, boca grande, as narinas grandes, para poder sobreviver na natureza, certo? Então a gente tem isso daí no nosso formato de seleção. E de 2003 para cá nós entramos nos programas de melhoramento, que é para... Aí você tem medindo, você tem como melhorar. Quais as outras ferramentas que vocês usam com o programa de melhoramento? Nós estamos fazendo a genotipagem do gado há quatro safras, certo? No começo o PMGZ e a Embrapa doaram para a gente fazendo o rebanho inteiro para começar o banco de dados. E agora nós temos o ultrassom de carcaça e o ultrassom de testículo para identificar os animais sexualmente mais precoces. Como é que é feita a comercialização desses animais? A comercialização desses animais nós fazemos na fazenda porque são muitos clientes de longa data que já conhecem o gado da gente. A gente vende touros e compra as bezerras deles. E nos leilões agora de 6 anos para cá, que vai aumentando o volume dos touros para vender, a gente tem que criar mais oportunidade aí para encaixar no mercado. Para entender um pouquinho mais do fenótipo, eu vou conversar com o Luigi. Luigi, como que você avalia um fenótipo do animal assim de excelência? Tudo bem, Luli? Um prazer estar falando com vocês, a Tarobá Rural. O fenótipo são as características exteriores do animal. No caso da raça Nelore, existe o padrão racial, né? Que quando você vai registrar um animal, são avaliados todas as características econômicas e as características racial. E dentro das características racial tem o que é o padrão e o que é permissível dentro da raça. Para avaliar o fenótipo, nós avaliamos, por exemplo, as características raciais, que dentro da cabeça você tem a orelha, o nimbure, uma goteira, o chanfro dos animais, e as características econômicas nós avaliamos os aprumos,
a carcaça, o posterior dele, principalmente o posterior, que é onde estão as carnes nobres, né? Picanha, maminha, alcatra. E dentro disso daí você procura o animal que seja o mais equilibrado possível, né? Nós não queremos nem um animal muito compacto, nem um animal muito pernalto, que nós chamamos de animais tardios, né? E dentro dessas características nós avaliamos, para quem faz a seleção de matrizes, né? Animais que têm habilidade materna, produção de leite, para criar bem a sua cria. E os animais que, no caso dos machos, com uma precocidade sexual grande, para que ele converta essa precocidade na produção de carne no menor curto espaço de tempo. Alexandre, vamos falar da alimentação. Existe um suplemento adequado para esses animais ficarem tão lindos assim? Lúlia, isso aqui é como se fosse um gado comercial. As vacas sal reprodução durante a estação de monta, depois que elas estão prenhas vão para uns 60. Os bezerros estão no CRIP, certo? Desmama dos 7 aos 8 meses. As fêmeas vão para uma suplementação de 4 gramas por quilo de peso vivo, que a gente tem medido nos últimos 3 anos que elas ganham 700 gramas do dia que nasce até os 20 meses. E os machos recebem 1% de ração, 17% de proteína soltos no pasto. Esses animais, nem as mães, nem as avós, nem os bisavós nunca viram silagem. Com a Chevrolet, você tem um show de inovações e conectividade. E com a Metronorte, você tem um show de bons negócios. Confira agora as ofertas. Para oferecer a você o melhor atendimento, a Metronorte investe em estrutura, modernidade e nos seus profissionais. Hoje, a Metronorte integra o maior grupo Chevrolet do Brasil, atuando em Londrina, São José dos Pinhais, Paranaguá, Joinville e Florianópolis. A Metronorte é a maior revendedora de peças GM do Brasil. Por isso, pode garantir sempre os melhores preços a você. A Metronorte mantém o maior estoque de seminovos multimarcas, garantindo a você os melhores veículos e os melhores negócios. E aqui em Londrina, você conta também com uma completa oficina multimarcas. Modernidade, solidez e confiabilidade que se somam para garantir a você o melhor negócio na compra do seu Chevrolet Zero ou do seu seminovo zerado. Metronorte, com você em todos os caminhos. Baixe o app e confira. Tem um show de bons negócios esperando por você na Metronorte. A soja fechou essa semana em Londrina a R$ 121 a saca. Em Cascavel, Maringá e em Umuarama, a R$ 120. O milho fechou essa semana em Londrina e Maringá a R$ 49 a saca. E em Cascavel e em Umuarama, a R$ 50. O trigo fechou essa semana em Londrina, Maringá e em Umuarama a R$ 75 a saca e em Cascavel a R$ 78. Para o produtor rural que quer soluções financeiras para o seu agronegócio, você precisa do Sicredi, a instituição financeira cooperativa que valoriza as pessoas e promove o desenvolvimento local de forma sustentável. Confira o recado. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Vamos agora para um rápido intervalo, mas no próximo bloco, você não saia daí porque temos uma entrevista para lá de especial com Paulo Junqueira, produtor rural e presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto. Não saia daí porque o intervalo é rapidinho.
Estamos de volta com o nosso Tarobá Rural. E agora chegou a hora do nosso quadro Tarobá Rural Entrevista. E quem participa hoje, direto de Ribeirão Preto, é o presidente do Sindicato Rural e também produtor rural, Paulo Junqueira. Oi, Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nossa, Lúlia, é um prazer, viu? Mais uma vez estar com você. Está aí no Tarobá Rural Entrevista. E é um prazer eu estar aqui à disposição para ser questionado e responder tudo aquilo que for necessário e colocado por você. Paulo, você que vive o mundo da cana-de-açúcar, vamos dizer assim, do agronegócio, né, nesse setor tão importante para o nosso país, como que você vê a expectativa dos próximos meses ou do próximo ano? Esse ano nós vamos ter uma safra considerável, talvez vá haver uma queda aí em torno de 3% a 4% por conta de problema climático, né? Talvez a gente esteja próximo das 700 milhões de toneladas no país. O clima tem interferido muito por aí? O clima esse ano não está favorável e nós estamos com uma deficiência hídrica que vai nos atingir para a próxima safra, né? Para a safra 25-26. Nós estamos na 24-25. Eu acredito numa queda de produtividade para a safra do ano que vem de no mínimo 6-7%. Isso vai trazer uma consequência aí, sem dúvida alguma, negativa em relação aos preços dos produtos. Acredito que o preço da tonelada da cana ela vai subir bastante para a próxima safra e para o fechamento desta safra 24-25. E, Paulo, na sua opinião, qual é a maior dificuldade que o setor enfrenta no momento atual? Na minha opinião, neste momento, né, o que o produtor de cana-de-açúcar ele enfrenta, o maior problema, na minha opinião, é a chamada revisão do Consecana. A cada 5 anos, essa revisão estatutária e legal, ela deveria ocorrer. Nós estamos há 15 anos aí, é a terceira revisão que não é feita, e nós estamos vivendo neste momento aí um problema grave por conta do Consecana, que é uma sociedade entre a Única, que é a agroindústria, e a Orplana, que representa os fornecedores de cana. É a maior organização do país relativa aí de representatividade ao fornecedor no nosso país. Está havendo aí uma discussão. Neste momento, o representante da Única é o presidente, vai até o mês que vem, né? Quando assume a presidência do Consecana, o representante da Orplana. Então, nós estamos, inclusive, vivendo aí uma insegurança em relação ao valor, ao preço do quilo do ATR, que determina o preço da tonelada da cana-de-açúcar. Isso traz uma insegurança muito grande para o setor. Eu acho que o diálogo ele precisa se esgotar e haver aí uma definição em relação a esta revisão e a aplicação já deste valor do ATR a partir desta safra 24-25. Então, nós estamos vivendo um problema grave aí no setor. Praticamente todos os contratos, eles são firmados no Consecana e, pela falta de consenso, hoje nós não temos aí o valor do ATR definido pelo Consecana. A Única está soltando um valor na presidência aí do Consecana, sem assinatura necessária do representante da Orplana, e a Orplana tem lá um valor que ela julga que está defasado em relação ao custo de produção. Então, é um problema grave, viu, Luli, que nós estamos vivendo aí. Se Deus quiser, ele vai ser solucionado o mais rápido possível, para que não haja essa indefinição em relação ao preço da tonelada da cana-de-açúcar, que ela é fundada no valor do ATR pelo Consecana. Essa é uma dificuldade importante, né, Paulo, que vocês estão vivendo por aí nesse setor, né? E como que você acha que isso pode ser melhorado? Então, basta, sem dúvida alguma, que as partes cheguem num consenso e esta revisão se inicie o mais rápido possível, com critérios técnicos, né? E ela ocorra já nesta safra para que haja tranquilidade, para que todos possam trabalhar exclusivamente voltados para aumento de produtividade. Então, vamos torcer, Luli, vamos torcer. Não está sendo fácil o diálogo entre as partes, porque há uma equidade, né? 50% do Consecana
ela pertence à Urplana e 50% do Consecana pertence à Única. Então, quando não há o consenso, vamos torcer para que isso não seja judicializado ou não passe por uma arbitragem. Entrando um pouco nesse lado do produtor rural, o que você aconselha a ele fazer nesse momento, assim, em termos de produção? Algum conselho que você poderia dar para ele, Paulo? Sem dúvida alguma, Luli. Os custos de produção eles estão altíssimos, então é tentar diminuir o máximo possível esses custos, né? Investir em tecnologia para que haja aí um aumento de produtividade, desde a base, que é a análise do solo, né? Corrigindo esse solo com precisão, com agricultura de precisão, fazendo com que os insumos, todos eles, sejam aplicados, os investimentos de calcário, de gesso, de fósforo, sejam aplicados exclusivamente na necessidade do solo. Então, o que nós precisamos hoje, Luli, é baixar o custo e aumentar a produtividade com emprego de tecnologia, sempre respeitando aí o meio ambiente, produzindo com sustentabilidade. Então, os conselhos, Luli, todo produtor sabe o que fazer. Vamos enfrentar dificuldades, porque a primeira safra, né, Luli, que nós vamos ter em relação ao atual governo é a safra 24-25. Tudo que a gente colheu de benefício até o ano passado, até a safra 23-24, são reflexos do governo anterior. Então, eu vejo dificuldade, Luli. Vejo aí, por exemplo, ouvindo o governo dizer da participação, por exemplo, do MST num plano safra. O MST, que é uma organização criminosa, poderia, sim, sem dúvida alguma, fazer com que o MST tivesse uma personalidade jurídica, ao invés de pedir a participação de uma organização que só traz malefício para o nosso país, invadindo propriedade, destruindo propriedade, destruindo, por exemplo, os institutos de pesquisa, seja em Embrapa, aí no Paraná, por exemplo, tanto quanto em São Paulo e no Brasil inteiro. Então, ao invés de participação, poderia haver aí um movimento aí do governo para que eles se transformassem em uma personalidade, em uma pessoa, para que a gente tivesse condições, por exemplo, quem é atacado, quem é destruído por esse movimento terrorista, pudesse ter condições de alcançá-los juridicamente. Então, como é que vai participar de um plano safra alguém que sequer tem personalidade jurídica? Eu queria te agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco no Tarobá Rural. Você tendo aqui é sempre uma aula para todos nós, pode apostar. Luli, eu lamento a gente ter pouco tempo, mas uma outra oportunidade a gente volta a falar de outros assuntos aí. Vou estar sempre à disposição. Mais uma vez, parabéns aí para o Tarobá Rural e para você por esse trabalho brilhante que vocês vêm fazendo. Obrigado, Luli. Obrigada, Paulo. E eu desejo sucesso aí nessa caminhada, nessa jornada longa aí do agronegócio. Um abração a todos. Muito obrigado. E agora vamos a um rápido intervalo. E você não saia daí, porque na volta tem mais informação do campo para você. Estamos de volta com o nosso Tarobá Rural. Para você que gosta do mundo agro, tem que ficar aqui com a gente. E na sequência do nosso programa, temos o nosso quadro Em Dia com o Mercado. Ismael Menezes nos traz os detalhes do mercado de commodities. Confira! Olá, aqui Ismael Menezes da MD Commodities. Seja bem-vindo a mais um Em Dia com o Mercado. Semana agitada para as principais commodities agrícolas. Na semana que passou, nós tivemos a publicação do relatório mensal do USDA. Tivemos também a atualização do avanço do plantio para a safra nos Estados Unidos, a publicação da condição de safra e toda a situação política que interferiu no câmbio. Enfim, vamos trazer aqui um resumo dos principais pontos e o que esperar para as próximas semanas para você aí fazer as suas estratégias na comercialização de commodities agrícolas. Começando então com os Estados Unidos. Tivemos a publicação do avanço do plantio para a safra americana, onde no milho já atingiu 95% e a condição de safra, ou seja, as lavouras que foram classificadas como boas e excelentes, totaliza agora 74%. No soja, o plantio atingiu 87% até a semana que passou e a condição de safra atingiu 72% de lavouras classificadas como boas e excelentes.
um início bastante promissor para a safra nos Estados Unidos. Sabemos que temos toda a situação climática por lá. Os 2 meses que afetam principalmente o desenvolvimento das lavouras americanas é o mês de julho e agosto. É o famoso mercado climático norte-americano e que pode trazer volatilidade para as cotações. Então, muita atenção ao mercado climático que pode trazer aí alguma volatilidade e oportunidade na comercialização. Tivemos também o relatório mensal do USDA, relatório que não trouxe grandes novidades. O principal destaque desse relatório foi a redução da safra 23-24 no Brasil de 154 para 153 milhões de toneladas. Já era uma redução bastante esperada pelo mercado. Nós aqui da MD Commodities acreditamos que essa safra que foi colhida deve girar por volta de 150 milhões de toneladas, um pouco mais, um pouco menos, enfim. Então, números que já são esperados. Acreditamos que essa redução deve acontecer para os próximos relatórios. Mas o principal fator que interferiu na comercialização essa semana foi a situação política no Brasil. Na semana anterior nós tivemos aí a publicação do MP, de uma medida provisória que visava aí dificultar a utilização dos créditos de PIS e COFINS e diversas empresas no agronegócio seriam impactadas. Isso mexeu com todo o comportamento na comercialização. Algumas empresas saíram da comercialização aguardando o que poderia acontecer com essa medida provisória. Pois bem, a pressão foi bastante grande e essa medida provisória caiu. Com isso trouxe aí um enfraquecimento principalmente do Ministério da Fazenda, ou seja, o Ministério que vem tentando de todas as formas aumentar a arrecadação do Brasil para fechar as contas públicas e evitar a famosa pedalada fiscal. Pois bem, toda essa situação trouxe um enfraquecimento para a equipe econômica do governo e aí o mercado começou a precificar talvez uma troca de comando para o Ministério da Fazenda. E isso trouxe o câmbio aí tentando atingir níveis, uma escalada bastante forte e alcançou níveis de 5,43 na semana. Pois bem, uma alta bastante grande que afetou e que traz aí uma volatilidade nos preços e isso tudo trouxe aí uma pressão, ou seja, situação política, situação nos Estados Unidos, muita pressão. O que esperar para as próximas semanas, Ismael? Pois bem, atenção, precisa ficar por conta do clima nos Estados Unidos, principalmente agora a situação climática por lá. O final de junho pode trazer chuvas abaixo do padrão, que pode trazer uma certa volatilidade para as cotações. Então, atenção à situação climática por lá e o que pode interferir. Nos Estados Unidos, a umidade do solo vem muito boa, ou seja, uma umidade no solo, tivemos uma boa recomposição hídrica por lá e que pode aguentar aí algumas semanas com chuvas abaixo do padrão, mas tudo leva a crer que podemos ter aí algumas oportunidades. Se tivermos chuvas por lá, pode causar nova pressão sobre as cotações na Bolsa de Chicago, tanto para o milho quanto para a soja. E atenção também a toda a situação no câmbio do Brasil, como próxima semana, como o câmbio deve reagir a toda a temperatura política que vem acontecendo, o desgaste político deste governo. São coisas que nós precisaríamos estar no radar para traçar as nossas estratégias de comercialização. Lembrando que a situação climática, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, se ela for favorável, pode trazer uma pressão sobre as cotações. Isso porque nós podemos ter aí uma oferta que pode exceder e muito a demanda, e isso pode pressionar. Por isso a dica aqui é o seguinte: foque na gestão de risco na comercialização. Vai escalonando vendas, principalmente para cobrir os custos da próxima safra, porque se não tivermos grandes problemas climáticos, a oferta pode exceder e muito a demanda. E outra dica bastante importante: me siga no Instagram, ismaelmenezes.mdc, e lembre-se que nós temos um encontro marcado sempre aqui para você ficar em dia com o mercado. Você, produtor rural, conhece a HB Energia Solar? Então, vem comigo! A HB está há 9 anos no mercado de energia solar, consolidando-se como uma referência pela sua expertise e dedicação. A HB conta com uma equipe altamente especializada, comprometida em entregar soluções eficientes para o cliente. A sua missão é fazer a diferença no setor, proporcionando energia limpa e sustentável aos clientes.
Hoje, o segmento fotovoltaico tem muita concorrência, né? Não só em Londrina, mas em todo, né, o país. O que difere muito uma empresa da outra é a capacidade de engenharia da empresa. Então, a estrutura que a empresa tem, a segurança, né, em ter um estoque próprio, ter um material para entregar, né, a pronta entrega. Então, 100%, desde o orçamento até a entrega do pós-venda, é feito aqui. Nada é terceirizado, nada é cada hora um que faz. Então, tudo é responsabilidade da HB. Hoje nós estamos presentes nas redes sociais, então, né, tem o nosso site, o hbenergiasolar.com.br, o Instagram, e também o nosso WhatsApp, que é o 43 3345 0404. Comprometimento, agilidade e uma equipe preparada para atender você. Com a HB, você tem garantia de qualidade, confiança e excelência em cada projeto realizado. A arroba do boi fechou essa semana em Londrina, Cascavel, Maringá e em Umuarama a R$ 220. A arroba da vaca fechou essa semana em Londrina e Maringá a R$ 190. Em Cascavel, R$ 215 e em Umuarama a R$ 200. O quilo do suíno fechou essa semana em Londrina, Cascavel e Maringá a R$ 7,30 e em Umuarama a R$ 6,10. E assim terminamos mais um Tarobá Rural e eu, claro, te agradeço por sua companhia. Para você que gosta de notícias do agro, seu lugar é aqui. E o Tarobá Rural volta na próxima semana e eu, Luli Barbeiro, te espero com mais informações do campo. Uma ótima semana a todos. Tchau!